E pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade então ao nosso módulo específico e a gente vai falar um pouquinho sobre a seleção, né, recrutamento do pessoal. Você já deve ter se perguntado como funciona isso dentro de uma empresa, né? Como vocês são selecionados, né? Como os currículos são selecionados, como que é que faz para montar, né, essa turma e essa equipe de trabalho, tá bom? Então a gente vai começar aqui falando sobre o que é, né, esse recrutamento pessoal. O recrutamento pessoal é quando a empresa, né, anuncia sua vaga de trabalho, né, a fim de que apareçam candidatos, né, que demonstrem interesse aí por essa vaga, tá bom, pessoal? Muitas vezes funciona através de anúncios, né, pode ser tanto interno quanto externo, ou seja, pede-se para que um funcionário, né, indique uma pessoa. Aí isso é um recrutamento interno. Ah, tem como você indicar uma pessoa que você saiba que está enquadrada aqui nas qualificações que eu preciso? Ou o externo, né, onde são postadas nas redes sociais, né, onde são divulgadas aí essas vagas de trabalho, tá? Primeiro passo, né, a divulgação, né, para a parte que é necessária. É feita uma triagem, né, um melhor alinhamento para a empresa. Terceiro, né, é importante que a empresa esteja familiarizada de ferramentas para que saia mais barata a contratação, né? Então, ou seja, ferramentas como Facebook, né, são meios assim, a empresa pode estar usando para divulgar essa vaga aí. Então, essa parte aqui é mais assim, voltada para empresas, né? O que elas devem fazer aí, tá bom, pessoal? Então, assim, tá mais voltado o que a empresa deve se preocupar. Então, assim, a empresa deve se preocupar em sempre economizar, né? Buscar meios que, vamos supor, um site que ela já tem, né? Ou procurar meios de divulgação que sejam mais em conta, tá? Aí tem o quarto passo, né? Que é a admissão, que aí entra a parte da seleção, né? A gente vai ver. Aqui são algumas vantagens também de recrutamento interno. Bom, a vantagem aqui é mais barato, né? E a vantagem é que se o funcionário realmente, né, indicou uma pessoa de confiança dele e esse funcionário é uma pessoa que a empresa confia, quer dizer que é uma mão de obra boa também, comparado ao funcionário. Vamos supor assim, um funcionário, um diretor vai indicar alguém, o diretor está numa posição boa, então a palavra de um diretor é muito boa, né, muito vantajada. Então assim, se ele indicar uma pessoa, ele não ia sujar o nome dele indicando alguém que não tivesse responsabilidade, alguém que ele sabia que ia fazer mal para a empresa e sujar o nome dele pela indicação, tá bom, pessoal? E aqui a vantagem do externo, né, é a busca de profissionais de fora, né? Tipo assim, eu posso buscar profissionais que especializados em coisas que outras pessoas indicadas não tinham, vamos supor. O indicado não tem formação em pós-graduação, só que no exterior, né, eu publicando essa vaga fora da empresa, né, eu posso estar abrindo aí então um leque para mais oportunidades, para gente mais capacitados, tá bom, pessoal? Bom, e também tem o recrutamento misto, né, que é aquele que a empresa publica, né, para fora ali, ela faz anúncios da vaga e quando alguém vai se candidatar, né, alguém entrega o currículo, é passado para outros funcionários. Você conhece essa pessoa? Você indica essa pessoa? Você acha que ela deve ser contratada? Então, assim, muitas vezes a gente até brinca falando do QI, né? De quem indica. Muitas vezes funciona assim as empresas. As empresas, né, sempre trabalham com pessoas que são indicadas, né? Então, assim, ela não quer abrir a oportunidade assim para todo mundo, vamos supor, numa cidade. Ela prefere, né, sempre estar chamando uma mão de obra boa, né, com recomendações, né, com pessoas que já é conhecida, para ter menos problemas, né, para ter menos dor de cabeça com esse funcionário aí, tá bom? Bom, pessoal, aí vem a parte da seleção, né? A seleção ela é feita através do currículo, né? Muita gente se candidata aí através de currículo, e o currículo é avaliado, né? Ele passa ali pelo RH, né? Passa ali pela avaliação de o que a pessoa tem de formação, quais são os empregos antigos da pessoa, qual a experiência que ela tem, e tudo isso vai contando, né? Então são passados ali vários currículos, né? A pessoa vai avaliando qual o melhor perfil para se enquadrar ali na vaga, tá bom? Depois disso, né? O candidato ele passa por uma entrevista para confirmar se toda aquela informação que ele pôs no currículo é verídica, né?
se ele não alterou, se ele não colocou algo a mais, porque existe, pessoal, existe pessoas que mentem no currículo, e isso não é legal, isso não pode, até porque na hora da entrevista vai ser perguntado tudo para vocês, né? Tem também seleção que passa por teste, vamos supor, o cara falou lá que mexe em computador, aí na hora da entrevista, a empresa, lógico, vai dar um computador na mão dele para ver se ele realmente sabe, aí se ele mentiu, ele passa ali uma vergonha, aí a empresa já não contrata, porque ela já vê que aquele funcionário ali tem um histórico de mentira, né? Ele não sabe mexer no computador de fato, né? Isso é coisas que pode prejudicar aí uma pessoa quando ela está se candidatando a uma vaga, tá, pessoal? Bom, aí depois dessa seleção, né, é passado por testes admissionais, né, que faz aí os testes, pode ser de audição, pode ser de oftalmológico, né, entre outros testes admissionais aí que a empresa pede, né. Então, assim, depende de cada empresa. Tem empresa que só vai perguntar sobre histórico de doença, tem empresa que vai perguntar sobre se a pessoa tem algum problema para se relacionar com determinado equipamento, vamos supor que é um equipamento ali que é para fazer peso, né? Então, o funcionário vai passar ali por um teste de coluna, vai fazer alguns exames médicos aí, para ver se ele já tem um histórico de problema de coluna, para ver se ele já tem algum desvio ali, né, na coluna. Por quê? Porque futuramente esse empregado pode estar passando aí por periculosidade, né? Por atividades perigosas aí, que pode causar mal à coluna, porque ele está fazendo levantamento de peso, né? Então, a empresa tem que fazer esse exame admissional para saber se esse funcionário já tinha um problema na coluna ou se ele se desenvolveu, né, fazendo a tarefa ali que ele fazia no seu trabalho, tá? Então, assim, por isso que é feito os exames admissionais, para saber a condição de saúde do trabalhador quando ele entra na empresa, para depois, se ele for mandado embora ou se ele aposentar, para saber a condição de saúde dele quando ele fizer o exame demissional, tá bom? Para saber se o serviço causou algum mal na saúde dele, tá? Bom, pessoal, alguns tipos de testes de seleção os testes de habilidades, né? Os testes técnicos, os testes psicológicos, tá? E os testes de perfil comportamental e de currículo, também curricular também, né? Então, esses testes são todos baseados naquele exemplo que eu dei, né? Não adianta você falar que sabe mexer em computador, chegar lá e não saber. Então, eles vão testar habilidades, né? Pode acontecer processos seletivos para avaliar ali o idioma, né, para avaliar a eficiência da pessoa em falar português bem, né, ela se comunicar bem, raciocínio lógico, né. Tem os testes técnicos também, que são as experiências que os candidatos têm, né. Ele já trabalhou 10 anos mexendo naquela máquina, então ele já tem uma experiência ali, tá bom? Tem os testes psicológicos para saber a motivação, para saber o foco, né, a atenção, a memória do trabalhador, tá? Também tem os testes, né, de perfil comportamental, né? Que às vezes a empresa está procurando um líder, então ela precisa fazer um teste, né, de perfil nele, para saber se ele tem vocação para ser líder, para saber se ele tem vocação para liderar uma equipe, para saber se ele tem autonomia, para saber se ele tem ali autoridade. Então, assim, são os testes comportamentais. Isso só a empresa que vai determinar, tá bom? Então tem vários tipos de testes que já vem pronto, que a empresa só aplica, né, para avaliar essas competências aí do funcionário, né? E o teste curricular, né, que é um fator importante também, porque o primeiro impacto ali que o funcionário gera na empresa é o currículo, né? Então, assim, a empresa vai olhar o currículo dele, vai priorizar alguns currículos ou não, deixar de priorizar devido à formação, aos cargos, né? Então, assim, é bem importante ter um bom currículo e nunca, né, aumentar nada, sempre falar a verdade. Olha, trabalhei tantos anos em tal lugar, trabalhei com tal coisa, tenho tal curso, e que seja verdade, né? Para que na hora do vamos ver aí, vocês não passem nenhuma vergonha, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, após aí o recrutamento, né, que é a divulgação das vagas, a seleção, né, que é a empresa fazer toda essa análise do perfil do funcionário, do currículo dele, para fazer essa contratação, tem o treinamento, pessoal. É importante para vocês e para a empresa o treinamento do pessoal, porque não adianta eu chegar numa empresa, né, jogar o funcionário lá e falar, manobra aí essa máquina aí, executa as atividades aí. O cara vai fazer errado, ele pode se machucar e ele pode ter um péssimo rendimento para a empresa. Por isso que é importante o treinamento, tá? O treinamento é passado lá o que tem que ser feito, como tem que ser feito, né? A forma mais eficaz de ser feita, a forma que tem mais qualidade, qual é a forma de ser mais produtivo, né? Porque não adianta eu falar para o funcionário, você tem que me entregar 50 peças aí, ou, né, no caso da brejeira, 50 sacos de arroz, 50 quilos de arroz,
e não ensinar o funcionário como embalar certo. Então ele pode jogar esses 50 quilos lá de qualquer forma. Então tem que ensinar ele a embalar, tem que ensinar como ele deve pôr lá para não rasgar a embalagem, para evitar desperdício. Então é extremamente importante o treinamento, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, existem os treinamentos de integração, né, que é os de novas pessoas para chegar lá e fazer a atividade correta. Tem o treinamento de habilidades técnicas, né? Então vamos supor, apareceu lá uma outra máquina nova. Vou treinar o pessoal lá para aprender a mexer na máquina nova, no novo equipamento, tá bom, pessoal? É nova tecnologia, tá novos modelos aí. Vamos supor que a empresa tá vendo ali que a cultura organizacional dela não tá legal, que ela tem que mudar ali alguns comportamentos dentro da organização. Então, a empresa tem que passar esse treinamento para o funcionário para ele se adequar às novas mudanças, tá? O treinamento de comunicação, então eu vejo assim que eu preciso desenvolver melhor a comunicação do funcionário, porque eu penso que ele tem que melhorar ali para ele crescer de cargo, né? Para ele alcançar um cargo ali que eu almejo para ele. Então, o treinamento ali de comunicação, né? Para fazer a equipe trabalhar melhor, né? Para ter mais entrosamento. Tem treinamento de liderança, né? Que é para preparar pessoas para liderarem melhor. Porque um líder é muito importante para uma equipe, né? O líder, ele tem que saber ali liderar a sua equipe. Ele não pode só mandar, ele não pode ser visto ali como um chefe chato. Ele tem que ter ali umas habilidades ali, tá bom, pessoal? Tem treinamento motivacional, né? Que trabalha aí para melhorar sempre o desenvolvimento humano dos colaboradores, né? Com incentivos, né? Com habilidades aí, comportamentos, mudança no comportamento. Então, assim, esse treinamento também é bem legal. Treinamento de habilidades, né? Que é para aprimorar as habilidades de algum funcionário, né? Palestras também é um treinamento com workshops, né? Então, assim, é sempre bom o funcionário estar ali em constante aprendizado dentro da empresa, para os dois crescerem de forma juntas, né? Crescerem ali lado a lado, né? Treinamento de equipe de vendas, é sempre bom a equipe de venda ter a lábia, né? Saber vender. Então é bom sempre estar fazendo cursos, né? Porque o nicho de mercado, ele muda, né? Vamos supor que hoje está na moda a blusa tie-dye, né? Blusa coloridinha. No outro dia, isso não vai estar na moda, né? Mais para frente, isso vai mudar. Então a equipe de venda tem que saber, né? Saber levar aí esse mercado de trabalho, esse nicho de mercado, né? Então tem que saber vender, tem que saber falar bem de um produto novo, né? Então tem que ter inteligência aí competitiva, né? Que é saber ganhar em cima dos outros mercados, né? Saber ter ali destaque, né? Então tem que saber fazer os treinamentos aí. E os benefícios do treinamento são esses, né? Otimizar os processos, né? Aumentar a motivação, né? Retenção de talentos, né? Melhorar essa produtividade aí, tá bom, pessoal? O crescimento da qualidade de vida dos colaboradores, né? Porque quando o funcionário ali, ele tá entrosado, ele tá sabendo o que ele tá fazendo, ele tá tendo produtividade, é gostoso trabalhar, né? Quando ele tem incentivo, é gostoso, né? Diminui até o estresse dele aí. Então, essas aqui são algumas melhorias aí que tem, né? Quando se tem um treinamento aí, pessoal. Bom, pessoal, a diferença entre o treinamento e o desenvolvimento, né, é grande, né? Para qualquer empresa que queira alcançar o sucesso, o treinamento é o processo de aprendizagem para usar novas ferramentas, conceitos técnicos e habilidades relacionadas a um cargo específico de atuação do profissional, visando aumentar o seu desempenho, né? Agora, o desenvolvimento, tá, é a utilização da capacidade e experiência do indivíduo, visando o máximo aproveitamento do seu potencial, conhecimento adquiridos, né, anteriormente, desenvolver e aprimorar essas técnicas para a maior facilidade na hora de executar a tarefa. Bom, pessoal, treinar alguém é eu ensinar ela como executar determinadas coisas. Agora, desenvolver é eu aumentar essa capacidade. Então, vamos supor que eu ensino para vocês, né, o que é um mouse. O mouse, né, é um dispositivo aqui de entrada, onde eu mando, né, coordenadas para o computador. Isso aí é um treinamento. Eu treinei vocês para saber o que é o mouse e como que se usa, né? Aqui eu aperto o botão esquerdo para abrir algumas abas. Com 2 cliques eu abro, né? Abro. O direito, se eu dou um clique, eu abro o menu. Beleza. Agora, se eu quiser desenvolver vocês, eu começo a falar, olha, aqui é uma luz óptica, né? Se eu abrir ele aqui, ele tem uma plaquinha aqui, eu posso trocar ela se queimar. Eu posso usar ele com ou sem fio, porque tem um dispositivo de Bluetooth. Então, assim, eu tô fazendo vocês, né, entender mais sobre aquele assunto. Então, treinar vocês é ensinar. Desenvolver vocês é fazer com que vocês aprendam mais sobre aquele assunto, fiquem melhor, né? Tenham mais habilidades para lidar com aquele assunto, tá bom, pessoal? Bom, depois que eu
abri a vaga, selecionei meu funcionário, contratei ele, né? Treinei ele, trabalhei para desenvolver ele. Vem a parte melhor, é a avaliação desse desempenho. Por que eu tenho que fazer uma avaliação, né? Para ter um retorno, pessoal. Não adianta eu só treinar meu funcionário, desenvolver ele e não avaliar ele. Então é muito importante que haja essa avaliação de desempenho, tá bom, pessoal? Bom, o que é essa avaliação, né, de desempenho? É um recurso fundamental na área de gestão de pessoas, né, na área de RH aí, para as empresas que buscam crescer e se desenvolver mais, né, aí no mercado de trabalho. Bom, pessoal, o que é, né, essa avaliação? É uma ferramenta, né, de gestão de pessoas, né? O objetivo dela é medir o nível da performance de um colaborador, né, ou de uma equipe em relação ao conjunto ali da empresa, né? Então, ela serve para isso, né? É um processo que engloba etapas, né, de identificação, diagnóstico, né, de análise de comportamento de um colaborador durante certo intervalo de tempo aí. São analisados os aspectos da postura, do conhecimento, né, da relação com outros parceiros, né, ou seja, a convivência ali entre vários funcionários, né, o trabalho em equipe, né. Vamos ver mais aqui. Bom, aqui, ó, a importância dessa avaliação, né, como eu disse, é para eu medir, né, para eu ter um feedback aí do funcionário. Se tá ok, se não tá ok, se o treinamento foi eficaz, se ele não foi eficaz. Então é importante para isso, né? Para avaliar esse desempenho e eu saber aonde que eu tenho que agir ali, né? Às vezes eu tô colocando vários funcionários trabalhar ali e a equipe não tá legal. E isso tá fazendo não ter um bom rendimento, né? Então eu preciso saber aonde que eu vou agir ali. Eu preciso de treinar comunicação, eu preciso de fazer um treinamento para ele saber se relacionar um com o outro, para eles saberem se respeitar ali. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar mais maquinário, eu tenho que aumentar o espaço ali, porque está apertado, por isso que eles estão tendo atrito. Enfim, então é importante, tá? Bom, pessoal, quais os princípios da avaliação, né? O princípio é ter clareza de quais critérios serão avaliados, né? Sensibilizar os colaboradores da importância, né? Para engajar eles, analisar os resultados com cautela e critério, né? Utilizar resultados para tomada de decisão, acompanhar o desenvolvimento desses colaboradores e avaliar continuamente aí o desempenho. Gente, é importante demais para uma empresa ter o controle do funcionário, né? Eu preciso saber se ele está legal, se ele não está. Porque todos esses comportamentos dele atingem a empresa. Porque se ele não tiver de bom humor, ele vai trabalhar mal. Se ele não tiver ali um material bom para ele trabalhar, ele vai acabar trabalhando com inferioridade, né? Então uma empresa precisa de trabalhar todos esses aspectos, né? E os objetivos, né, é mostrar de forma objetiva quais os pontos que o colaborador precisa melhorar. Então, assim, com essa avaliação, eu consigo chegar no meu colaborador e falar para ele, ó, você não está sendo bom tal coisa, por quê? Vamos tentar melhorar isso, o que a gente pode estar fazendo junto, né? Então, assim, é bem importante que eu tenha essa avaliação, né? Para adequar o perfil ali do colaborador com o perfil que eu desejo para minha empresa, né? Ou até tá fazendo desligamento desse funcionário. Porque se ele não tá sendo bom para mim, eu tenho que mandar ele embora, né? Porque eu tô tendo só prejuízo, tá bom? E quais são os tipos de avaliação, né? A autoavaliação, que é onde assim, o próprio colaborador se avalia e sabe que o desempenho dele não tá legal, né? Que a empresa disponibiliza ali um questionário e ele vai lá respondendo, ele acaba fazendo essa autoavaliação dele mesmo, né? E eu acho isso bem legal. Tem a avaliação direta, né? Que é o gestor que chega ali junto com o RH e define ali as competências ou os critérios para ser avaliado, né? Eu acho que isso aqui tem que ser avaliado porque isso está prejudicando a empresa, tá? Tem a avaliação conjunta, né? Que é onde que tem o gestor, né? E o colaborador ali, para juntos os dois, né? Tá fazendo um formulário ali para ser preenchido para saber quais são as causas, né? Tem a avaliação 360. Esse tipo de avaliação, né? Tem a participação do gestor, dos colegas, né? Dos colaboradores e até de clientes, de fornecedor, porque às vezes o cliente falando alguma coisa, a gente consegue ver o que está sendo errado ou certo em uma empresa, tá bom, pessoal? A avaliação do cliente é muito importante para uma empresa, tá? Até mesmo de fornecedor, né? E como que é feita essa avaliação, pessoal? Pessoal, eu peço desculpa, a minha imagem estava do outro lado ali, né? Tava atrapalhando um pouco vocês, tá? Eu vou até voltar aqui um pouquinho, pra vocês dar uma olhada aqui e não perder nada, tá? Mas assim, tudo que eu tô falando aqui é o que tá escrito, tá bom? Mas qualquer coisa eu mando até o link pra vocês darem uma olhada aqui nessa página, tá bom?
Bom, mas voltando aqui, como fazer, né, uma avaliação de desempenho, né? Mapeamento das competências primeiro, né? Esse mapeamento é o processo de entender as competências dos colaboradores, né, numa empresa. Então, assim, a empresa vai avaliar ali o que ela acha que é bom ou ruim. Vamos supor, é humor, né? O funcionário, qual o humor do funcionário? Avaliar esses humor. O funcionário, ele é formado, ele tem estudo, ele sabe ler, ele tem leitura. Então, tudo isso pode ser avaliado. Que às vezes eu estou falando com um funcionário trabalhar lá com o computador, sendo que ele não tem leitura. Ele é um ótimo funcionário pegando peso, ele é um ótimo funcionário ali montando as caixas, ele é um ótimo funcionário em diversas outras coisas que é executável. Vamos supor, ele é ótimo dirigindo a empilhadeira. Só que se eu pôr ele no computador, ele não vai ser bom. Por quê? Porque ele não tem leitura. Então, às vezes, uma pessoa ela não é menos ou mais qualificada por ter curso superior ou não, por ser formado ou não, né? Ela é qualificada pelas funções que são designadas a ela. Então, por isso que é importante que na hora do recrutamento, da seleção, a empresa identifique ali o currículo e vê para que lado mandar aquele funcionário. Porque não adianta eu exigir do funcionário que ele seja bom em uma coisa que eu vi ali que ele não era bom, né? Que ele não tinha leitura, por exemplo. Então, é importante mapear essas competências, definir o objetivo. Qual é o objetivo que a empresa quer fazer nessa avaliação? Melhorar o desempenho do funcionário, aumentar a produtividade, né? O que é? Tá? Escolher algum método, né? Qual que vai ser o método? Vai ser individual, vou fazer a coletiva ali, vou fazer uma avaliação da equipe, né? Eu vou avaliar meus maquinários, né? O que é que vai ser avaliado? E bom, e fazer, né, um questionário. É sempre bom fazer questionário para o funcionário responder, né? O cliente responder, né? Aqueles questionários de satisfação do cliente é muito bom, né? Para o fornecedor também responder, tá bom? E eu acho assim que sempre tem que ser definido muito bem os pontos ali, né? Tem que ser muito bem definidas as respostas para que na hora que seja avaliada, a avaliação realmente tenha um desempenho ok, tá bom? É sempre bom comunicar aos colaboradores que eles estão passando por uma avaliação, que eles sejam sinceros na hora de responder. Porque se eles mentir ou omitir alguma coisa, isso tá atrapalhando ali na avaliação, tá? Ela não vai ser uma avaliação verdadeira, tá bom? Pessoal, e depois de tudo isso é só aplicar, né, a avaliação e após a aplicação fazer o feedback para todos, porque é importante, né, que tenha um resultado, né, que isso seja passado, olha, sua avaliação deu isso e tal, né, eu acho que você precisa, né, melhorar esse ponto, então é importante que tenha esse feedback aí, né, esse retorno aí pro funcionário, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é basicamente isso mesmo a aula de hoje, tá? Não tem muito segredo, tá bom? Vou passar aqui um questionáriozinho para vocês depois. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido aí, tá, pessoal? Que tenha ficado legal essa aula de hoje. Eu sei que ela ficou um pouco extensa, tá? Mas, é bem importante tudo que eu tô falando para vocês. Porque, às vezes, a gente fala assim, o funcionário caiu ali de sorte. E muitas vezes não é assim, né? Existe, sim, pessoas que são indicadas, como a gente viu ali, né? Tem pessoas que são indicadas no recrutamento interno. Porém, tem pessoas que passam ali para um recrutamento externo, né? Que é onde a empresa abre ali oportunidades para o mercado de trabalho, né? Para todas as pessoas, não só para pessoas indicadas. Então, assim, é dessa forma que acontece. Passa por uma seleção, um treinamento, né? E esse treinamento é muito importante, e o desenvolvimento também. Então, assim, pessoal, sempre que vocês forem... você precisa passar por um treinamento. Não ache ruim, não. Ache ótimo. Porque quando você treina, você aprende mais. Você aprende a lidar, né? Com algumas atividades ali novas, né, novas tecnologias, então é importante. E sempre que vocês também passar por uma avaliação, não fiquem chateados pelo feedback, né? Porque um feedback é importante para que vocês melhorem cada vez mais, né? Evoluam cada vez mais, tá bom, pessoal? Hoje é só, né? Espero que vocês gostem da aula de hoje, porque eu acho um assunto bem legal, bem gostoso de falar, tá bom?